Olá pessoal, estamos aqui na nossa luta de gravar videoaulas, né? E a gente está aqui com o tema de cinética química para trabalhar com vocês, certo? A gente inicia já pedindo desculpa aí pelas possíveis falhas que venham ocorrer, mas a gente está devagarzinho aprendendo. Quem viu o primeiro vídeo já vai ver que do primeiro para esse já deve ter boas melhorias, né? E aí, na medida que a gente vai aprendendo a trabalhar com isso, a gente vai fazendo uns vídeos com melhores qualidades, né? Certo? Então, o tema a tratar aqui é de cinética química, certo? Então, cinética química. Esse tema é muito curioso, porque eu de uns anos para cá eu venho comentando muito quando eu vou trabalhar esse tema, é que como o programa é extenso por a quantidade de aulas que a gente tem durante um ano, tem alguns temas que você não consegue trabalhar em sala de aula. E aí você vai e passa uma pesquisa para o estudante para ele ser contemplado com aquele tema. E a cinética, certo? Você estuda na física, certo? Então, muita gente quando está lá para pesquisar, via só, botava lá no Google para pesquisar e no Google ele vai pegando as palavras de acordo. Então, algumas vezes eu vinha assunto de cinética que era justamente relacionado à área da física. Ele não vinha associado com a parte correlacionada à química, que é a cinética química, certo? Então ele dava um quiprocó danado, porque a gente passava o trabalho, tem gente que faz um trabalho com certa cuidado, com afinco, né? E faz um trabalho de pesquisa bom e relata o que é correspondente ao assunto. Então, fica uma pesquisa grande, você tem bastante tempo fazendo e acaba também tendo trabalho na escrita, né? Que meus trabalhos, vocês sabem, não é digitado, é tudo manuscrito, né? Para evitar os copiar e colar. Aí o que é que acontece? Vinha trabalho que não correspondia ao objetivo da pesquisa, que era cinética química. Vinha sobre cinética, que era o campo da física. E aí dava um problema porque, como você fez uma pesquisa que não corresponde ao assunto pedido, aquele trabalho vale o quê? Zero, infelizmente. E aí a gente conversava com o outro estudante, dava um prazo para ele refazer, mas alguns não queriam refazer, certo? E aí ficava sem a nota e chateado, mas é como você também está fazendo vestibular, mas nem você tem um tema para você refazer a redação. Se você faz sobre outro tema, é zero, certo? Então, esse é o primeiro ponto que a gente sempre fala na abertura, trabalhando sobre cinética química, certo? Vamos lá. Então, pegando aqui o quadro, a gente tem aqui três exemplos, três figuras sobre reações químicas diferentes. Esse primeiro aqui é o processo de oxidação, certo? Nós temos esse aqui, certo? Que é uma combustão.
e esse aqui de cima, e esse aqui que é uma explosão. São três reações químicas diferentes e com velocidades diferentes, certo? Então, se vocês levando em consideração esse primeiro exemplo aqui da oxidação, certo? O que é uma oxidação? A oxidação é popularmente conhecida pela a ferrugem, certo? Que é a reação de ferro, oxidando de ferro mais 2 para ferro mais 3, certo? Então, esse processo vocês conhecem específico aí, pode durar dias, se você fizer uma experiência pegar um chumaço de palha de aço, certo? Colocar na água e você observar ele no outro dia. Vocês vão ver que o processo de oxidação já está rolando, certo? De forma geral, é uma reação de certa forma lenta, certo? A gente observa também nas grades de casa, né, que geralmente a gente pinta de ano em ano, porque a gente passa justamente passa os arcão e passa a tinta para justamente proteger que o ferro tenha contato com a água para ocorrer esse processo de oxidação, certo? Então essa reação de certa forma lenta, certo? A outra reação aqui, que é a da combustão. Combustão é o quê? A fogo, certo? Então o termo técnico da química é chamado de combustão. Então é a reação mais rápida. Você colocou os elementos para pegar fogo, para iniciar essa combustão, ela vai agindo de forma rápida. Enquanto tiver material para ela seguir queimando, ela vai seguir, certo? É uma reação mais rápida que a oxidação. E por último aqui, temos a explosão, que é uma reação extremamente rápida, certo? Então, os fogos de artifício, você sabe que você tem a pólvorazinha lá, você riscou, certo? Pipoca o sal do elemento químico e, dependendo do elemento químico que ele tiver, vai ocorrer o salto do elétron de uma camada de energia para uma camada de energia maior. Isso é explicado pelo modelo de Bohr, modelo atômico de Bohr. Quando ele volta para o seu nível inicial, ele emite um quanto de energia, certo? E esse quanto de energia eletromagnética é visível em forma de luz. E aí cada elemento tem uma cor diferente. Então, temos três reações aqui com velocidades escalares diferentes. E aí, para que a gente precisa saber isso? É importante para a gente mensurar as velocidades das reações para justamente evitar de situações desagradáveis. Quantas pessoas não se queimam na hora de trabalhar com fogo de artifício, com fogo, com ferrugem? Nós temos que usar esse conhecimento da velocidade da reação ao nosso favor, para que a gente tenha uma reação rápida quando for condizente com o que a gente quer, e quer que a gente tenha uma reação lenta quando for condizente com o que a gente quer. Então, estudar a velocidade da reação é importante para a gente mensurar como a gente pode usar isso a nosso favor, certo? Então, aqui o livro aqui tem um textinho que a gente vai ler e vai ver alguns tópicos rápido. Então, aqui, ó, toda a reação, vamos botar aqui. Vamos lá, toda reação necessita de um certo tempo para se completar. Algumas reações são rápidas, como por exemplo a neutralização do ácido em base. Existem, por outro lado, reações lentas, como os gases hidrogênio e oxigênio, certo? Pode permanecer misturado por anos sem que ocorra reação. No entanto, basta uma faísca elétrica
certo? Que aqui seria um catalisador, para que haja uma violenta reação explosiva, produzindo água. Então, aqui tem a equação do monóxido de carbono com o monóxido de nitrogênio, formando duas moléculas do dióxido de carbono mais nitrogênio. Essa equação aqui, está dizendo aqui, representa uma reação de importância para a transformação de gases tóxicos, que é o monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio, né, que são gases extremamente venenosos, certo? O monóxido de nitrogênio, por exemplo, chegou a ser utilizado um tempo para, como é que se diz, quando o pessoal estava em pena de morte, né, nos Estados Unidos. Uma das formas de você executar o cidadão era uma câmara de gás onde era liberado o monóxido de nitrogênio, certo? Então ele diz aqui, ó, expelidos por veículos motores, isso aí, vamos pular, que isso aqui não vai influenciar na gente não. Então vamos lá. Aí, então a gente vai trabalhar as noções de cinética química, e aí vem aqui do grego kinete, que significa movimento, é a área da química que estuda a rapidez, as reações e fatores que as influenciam, certo? Então, esses fatores que influenciam a gente vai ver num segundo bloco. A gente vai ver primeiro a parte de como se equacionar e como calcular a velocidade média de uma reação. Então, repetindo, a cinética química é a área da química que estuda a rapidez das reações e os fatores que a influenciam. Em outras partes da química, por exemplo, a estequiometria e a termoquímica, as reações químicas são estudadas com enfoque com comparativo entre reagentes e produtos, sem a preocupação do durante. Essa preocupação do durante com os eventos microscópicos que se desenrolam enquanto as reações acontecem faz parte da cinética química. Então, aqui a gente vai trabalhar o durante, certo? Então, vamos lá, segue o jogo. Então, vamos lá, quantificando a rapidez de uma reação. Aqui, então, a rapidez de uma reação, não ficou legal não, vamos buscar outra cor aqui. Vamos ver. Vamos lá. Aqui, ó. Quantificando a rapidez de uma reação. Frequentemente chamada de velocidade da reação. Para evitar confusão, o conceito de velocidade estudado em física, que é a grandeza vetorial, alguns professores preferem denominar rapidez. Nesse livro, ambos os nomes rapidez e velocidade serão utilizados. Esse negócio aqui a gente lê aqui só por ler, mas chafé Maria, não vai influenciar em rapidez, velocidade, é tudo sinônimo. Vamos lá. Rapidez ou velocidade de uma reação química é a grandeza que indica como as quantidades de reagentes e produtos dessa reação variam com o passar do tempo, certo? Porque existem os reagentes, certo? Uma equação química, a gente tem os reagentes, certo? Que é os materiais que a gente tem no início da reação, certo? Essa tem significa para formar. Então os reagentes vão se transformar em produtos. Produtos é a parte final de uma reação química, é o que ele se transformou, certo? Então a velocidade da reação ele vai indicar justamente
a velocidade que ocorre essa reação. Então, como a velocidade média, a gente vai ver justamente a velocidade que desaparece os reagentes, certo? Porque os reagentes vão diminuindo ao longo do tempo e vão formando os produtos. Ou a velocidade vai ser a velocidade de surgimento dos produtos, certo? Então aqui a gente tem a fórmula velocidade média, é a variação, esse triângulo aqui, ó, significa variação da quantidade, aí seja reagente ou produto, pelo intervalo de tempo, certo? Esse colchetezinho aqui significa que está em módulo. Por quê? Porque essa velocidade da média da reação, ela sempre terá de ser positiva, certo? Não existe velocidade negativa, certo? Então, é o que ele vem dizendo aqui, ó. O módulo indica que a quantidade é... deixa eu falar. Já expliquei, já. Certo? Ok? Então, velocidade média da reação é dado por essa equação. Velocidade média é igual, em módulo, a variação da quantidade do reagente pelo intervalo de tempo. Então, vamos lá. Considere uma experiência, coloca dentro de um recipiente fechado amônia, certo? Amônia, NH3, com concentração inicial de 8 mol por litro. Com o passar do tempo ocorre a seguinte reação. Então a amônia, ela forma nitrogênio, certo? E forma hidrogênio. Então 2 moléculas de amônia formam uma molécula de nitrogênio, quando não tem nada escrito significa 1, e 3 moléculas de hidrogênio. Utilizando os métodos adequados, é possível verificar que à medida que o tempo passa, o que resta de amônia e resiste os valores. Note que a concentração da amônia decresce com o passar do tempo. Então aqui, a amônia, ele não é reagente? Então, para ele formar o nitrogênio e o hidrogênio, ele tem que diminuir. Por isso que a concentração aqui ó, vai diminuindo ao longo do tempo. Começa com 8, depois cai para 4, depois cai para 2 e depois chega em 1. Veja que o tempo vai aumentando também, ó. 0, né, que é o início, com 1 hora, certo? É importante observar a unidade de tempo que ele está usando. 1 hora, 2 horas e 3 horas, certo? Então vamos lá. Eu vou escrever aqui, mas no próximo slide tem. É só para vocês. Vamos lá. Velocidade média vai ser igual variação da concentração do NH3 pelo intervalo de tempo. Então, eu tenho variação é justamente o que? Final menos inicial. Isso aqui em relação à concentração da amônia, certo? E final menos inicial embaixo em relação ao tempo. Eu vou ver se eu consigo ajeitar aqui certo. Aqui foi para caber. Deixa eu passar a borrachinha ali no risquinho. Borrachinha.
Aqui para não atrapalhar. Tem calma aí, pessoal, que aqui a gente tá aprendendo a mexer no programa. Aí a gente faz a letrona grande. Certo? Aí vamos voltar aqui pro lápis que eu tava usando. E aqui, vamos lá. Pronto. Tchau. Eita. Eu vi que o pincel aqui que eu botei foi errado. E não, volta. Não. Igual. Não é mesmo um lápis não, meu Deus. Ah, tô apanhando. Vamos ver se esse lápis aqui também não é não. Pronto. É o que faltava agora. Perdi o lápis que eu tava usando. Pronto, agora lascou. Não sei agora. Eu perdi mesmo. Hum. Vamos lá. Então, ó, inicial no final. Então, se a velocidade média for no intervalo de 0 a 1 hora, então a gente vai ter o final da concentração. Então, o final é aqui, ó. O final é 4. Tenho 4 menos o inicial, que é 8. Na variação de tempo, então, final, o tempo final aqui é 1, menos o inicial, que é 0. Lembra que é em módulo? Então significa que tem um sinal de menos. Porque quando a gente tratar de velocidade do reagente, vai ter sempre esse sinal de menos aqui, que é justamente para que essa conta seja positiva. Então, 8. 4 menos 8 dá menos 4. Com o menos daqui, vai ficar 4 positivo. Dividido 1 menos 0, 1. 4 por 1 dá 4. 4 o quê? Aí vamos lá. A unidade aqui é... Vou diminuir aqui de novo. Vamos... Quatro o quê? Aí vamos lá. Mol barra litro vezes hora a menos 1. Essa aqui é a unidade correspondente a esse cálculo. Ai, você, professor, que viagem é essa? Tem viagem não, meu filho. O lance é o seguinte. Vou voltar aqui pro meu pincel. Outra merda. Oh, minha... A memória tá ruim, viu? Eu não sei nem qual roupa que eu tava usando. Então vamos lá.
Aqui em cima, veja a unidade correspondente à concentração é mol por litro. Eu botei aqui mol por litro. Aqui, hora. Por que apareceu hora aqui? Porque assim, você tem uma conta de dividir. Aí tem mol por litro dividido por hora. Esse hora, quando sobe para cá, ele está dividindo. Quando ele sobe multiplicando, que é o que está escrito aqui. Certo? E aí, quando ele faz isso, ele vem com um sinal negativo. Certo? Então, por isso que você tem mol litro multiplicado por hora menos 1. Outra coisa que você poderia usar aqui é o seguinte. Mol por litro é molaridade. Você poderia usar a letra M e deixar dividido por H. Seria mol, molaridade, significa mol por litro, dividido por H. Você não precisava subir ele multiplicando. Então essa aqui era outra forma de você representar. Beleza? Bem, então eu fiz esse exemplo aqui só para vocês terem uma ideia. Mas agora no próximo PowerPoint vocês vão ver justamente esses cálculozinhos resolvidos, certo? Vamos lá. Alô, cadê você? Pronto, aí. Então, calculando a velocidade de decomposição da amônia, então tem aqui esse primeiro que eu fiz na página anterior, 4 menos 8 e 1 menos 0, 4 mol litro vezes hora menos 1, certo? Entre 1 hora e 2 horas, que aí você tem que fazer a alternância, aqui ó, entre 2 e 1, então é 2 menos 4 e 2 menos 1. 4 menos 2, tá vendo? 2 menos 4, 2 menos 1. Aí, fazendo a conta, dá 2 mol por litro. E de 2 a 3 horas, de novo, mostrando aqui, ó. De 2 a 3 horas, 1 menos 2, 3 menos 2. Certo? E aí vai dar 1 mol por litro. Perceba novamente que aqui ele está mandando perceber que a velocidade não é constante, certo? Que é uma velocidade média, mas nem isso que eu quero falar, é a questão que a velocidade cai. No início da reação você tem muita concentração, tem muito reagente, então o choque entre as moléculas é mais rápido. Na medida que vai diminuindo também a velocidade da reação, porque tem menos reagente para colidir as moléculas e formar a nova substância, certo? Alô, enfim, mesa de Deus. Eita, aqui é fácil, mas é difícil. É fácil, mas não é fácil. Vamos lá. É perrinho. É a questão da estequiometria, certo? A proporção estequiométrica da reação, certo? Então, o que é a estequiometria? É justamente esses números aqui, certo? Que aparecem na frente de cada substância. São chamados coeficientes. Então, eles indicam a proporção da combinação entre as substâncias. Eu preciso de 2 moléculas da amônia, certo? Para ela se decompor, né? Decomposição é quando você tem uma substância se transforma em 2 ou mais, em nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, 2 dessa formar uma dessa e 3 dessa, certo? Então, de acordo com esse coeficiente, você vai conseguir identificar proporcionalmente a velocidade das outras reações, certo? Então,
a gente tem aqui, no intervalo de 0 a 1, lembra que aquele primeiro cálculo aqui deu 4, certo? Significa o quê? Esse coeficiente está indicando que no momento que eu tenho 4 mol por litro na velocidade de decomposição da amônia, eu consigo produzir a velocidade do nitrogênio vai ser a metade. Logo, eu tenho 2, porque o coeficiente aqui não é 2, o do nitrogênio é 1, ou seja, a metade desse. Então, se a velocidade aqui era 4, aqui vai ser a metade, 2. Para o hidrogênio, eu tenho o coeficiente 3. Então, 3 é o triplo, certo, da quantidade do nitrogênio. Então, se eu tenho 2 multiplicado por 3, logo eu vou ter 6. E veja que isso ocorre nos outros intervalos. Por quê? O coeficiente não vai mudar, o coeficiente é o mesmo. Vai mudar a velocidade da reação, porque à medida do passar do tempo, o que é que vai acontecendo? Vai diminuindo a velocidade da reação, porque vai diminuindo a quantidade de material. Então, no intervalo de 1 a 2 horas, veja que eu tenho a velocidade de 2, a metade de 2 é 1, e o triplo de 1 a 3. No intervalo de 2 a 3 horas, a velocidade da reação da amônia é 1, a metade de 1 é meio, e o triplo de meio é 1,5. Certo? Então, essa proporção é mantida. Então, aparentemente, o pessoal quando se liga em relação ao coeficiente, você comete a pessoa doida, não, meu Deus, professor, isso é do outro mundo, não sei o quê. Mas não tem nada de outro mundo. Se você entender que esses coeficientes correspondem à proporção que uma coisa se transforma em outra, você mata a charada, certo? Então não tem aperreio nenhum, certo? Então, vamos apagar o quadro. Vamos pro outro. Ahá. Aqui, eita, que é a beleza. Aqui é justamente o gráfico em relação àqueles valores que a gente calculou da velocidade média, certo? Então, novamente, a gente fez o cálculo correspondente ao amônia. Lembra que a gente fez da amônia, certo? No tempo zero, lembra que ele tinha 8, o valor lá da tabela, certo? Com 1 hora, ele passou a ter 4. Com 2 horas, ele passou a ter 2. E com 3 horas, ele passou a ter 1. Certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui se é essa aqui. 8, 4, 2 e 1, certo? Só para relembrar quem esqueceu. 8, 4, 2 e 1, certo? Então aqui, ó, esse eixo aqui é da concentração e este aqui é o eixo do tempo, certo? Então, você sabendo a concentração da amônia nesse intervalo de tempo e usando a estequiometria, você pode deduzir quanto é que tinha de cada um dos produtos nesse mesmo intervalo de tempo, certo? Então, vamos lá. A equação é o que? 2 amônia formando N2 mais 3H2, certo? Então, no primeiro processo aqui, eu não tinha... cadê? Tem que usar outra tabela aqui que eu fiz da anterior. Nossa, tabela não. Tchau aqui. Esse cálculo aqui. Então, vamos lá. Veja aqui, ó, que pela estequiometria a gente viu que no intervalo de 0 a 2 eu tinha 2 de
nitrogênio. Então eu vou aqui para o gráfico de 0 a 1, né? 2. Apaguei o errado. Bom, ó, 0 a 1, eu tenho 2 de nitrogênio aqui, ó. Certo? Quando eu vou para cá, de hidrogênio, eu tenho 6. Vamos fechar aqui. Então agora eu estou perdido aqui, ó. Tenho 6, ó. Hidrogênio, 6. Cadê o 6? Alô? Sim, aqui, ó. Ó, hidrogênio tem 6. Certo? Então o mesmo se faz para todos os outros. Então, a partir daí, a gente constrói esse gráfico, certo? Com reagentes e produtos, certo? Então, observe que a amônia, que é reagente, o gráfico você vai decrescendo e os produtos, eles vão na ascendente, vão crescendo com o passar do tempo, certo? Então, era isso que eu queria ver com vocês, certo? No próximo momento, a gente vai ver justamente os exercícios, beleza? Bem, pessoal, então desculpa aí essas falhas técnicas aí na mexida do programa, com os pincéis. Como eu disse, a gente está aprendendo a mexer ainda, certo? E a promessa que a gente faz é que nos próximos a gente vai melhorando. Como eu disse, do anterior para esse eu já melhorei um bocado. A gente dá alguns engasgos com algumas dificuldades, mas eu acredito que para quem está vendo com bons olhos isso aí, vai conseguir aprender, vai conseguir desenrolar a mensagem que a gente está passando aqui. Beleza? Valeu, um abraço, até a próxima.